Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje vai ser algo bem interessante. É de uma situação quando Jesus encontra um homem paralítico no tanque de Betesda. Resumindo, ali era um tanque que várias pessoas enfermas, né, várias pessoas doentes iam, porque tinha um momento determinado que o anjo descia, sacudia as águas e quem tivesse ali dentro do tanque nas águas acabaria sendo curado. Porém, Jesus foi ali naquela região e ele parou na frente de um homem paralítico que já era paralítico há uns bons anos da vida dele, estava ali no leito dele e Jesus vira para ele e pergunta assim: "Você quer ser curado?" E o homem fala para ele assim: não tem ninguém que me ajude. Quando eu tento chegar lá e a água é agitada, já tem alguém lá. Alguém consegue chegar primeiro que eu, né? Em poucas palavras, resumindo a situação. Porque o mais importante é o que vem mais pra frente, né? Jesus falou para ele: pega o seu leito, levanta e anda. E aqui, esse ponto vai ser bem importante para a reflexão mais à frente. Mas foi o que Jesus falou para ele. E aí passou e tudo mais. E lá, num outro momento, lá no templo, Jesus encontrou aquele homem. E foi até o homem e falou assim: "Olha, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça." Aí surgem algumas perguntas como: o que de pior poderia acontecer a esse homem, sendo que durante toda a vida dele, até aquele momento, ele vivia aquela situação de paralisia, dependência dos outros, sempre está ali com aquela aflição, com a angústia, né, com aquela enfermidade. E eu fiquei refletindo nisso, por que será que Jesus falou isso para esse homem, né? E foi lá no templo, não foi depois do momento que ele foi curado. Ele poderia falar ali, na frente de todo mundo. Mas eu, refletindo sobre isso, eu pensei assim: se ele falasse ali na frente de todo mundo, pudesse ser que as pessoas não estivessem preparadas para ouvir aquilo. Porque pensa comigo uma coisa: se os próprios religiosos, os fariseus, não aceitavam o confronto que Jesus trazia a eles, quanto mais as pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de crescer ouvindo a lei de Deus, elas não entenderiam. Mas Jesus, na infinita sabedoria dele, permitiu o homem, né, levantar, ser curado, levantar e ter um intervalo aí, até o próprio Jesus encontrá-lo no templo. E eu tenho comigo assim que esse foi o intervalo que realmente o Espírito de Deus trabalhou na vida daquele homem profundamente. Porque não era só a cura da paralisia, não era só aquele sofrimento. Muitas vezes aquele homem pode ter criado ao longo de tantos anos tanta raiva, tanto ódio, tanta mágoa, sabe? E isso, mesmo ele não podendo levantar e ir pecar, isso não significa que tudo aquilo que ocasionou dentro dele, né, essa raiva, esse ódio, não fazia ele pecar no coração, sabe? Talvez a paralisia maior que aquele homem tinha era tudo o que o pecado fazia nele. Não era só a limitação, a paralisia física, a paralisia das pernas, mas a paralisia que o pecado causou no coração dele, no espírito dele. E como eu disse, na infinita sabedoria, Jesus o encontrou no templo. Porque veja só o que aconteceu depois que Jesus alertou esse homem. Olha só,
Não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Aquele homem foi até os fariseus lá no templo falar: ah, foi Jesus que me curou. E os religiosos sabiam a quem aquele homem estava se referindo. E aí eles passaram a perseguir mais e mais e mais Jesus por causa das coisas que ele fazia. Por isso que eu disse, talvez a paralisia daquele homem, do leito, fosse algo além da paralisia física, porque os religiosos estavam paralisados no espírito. Toda a vida deles, mesmo tendo estudado a lei de Deus, eles perseguiam Jesus cegamente pelas coisas que Jesus fazia. E isso faz parte do pior que possa nos acontecer. Porque quando a gente está tão entregue a isso, quando a gente está tão entregue ao pecado no coração, às vezes por fora a gente se julga, né, justo, se julga bonzinho, mas as coisas estão afundando tanto a gente em nossos corações que esse é o pior que possa nos acontecer. É tudo isso que fica gerado no nosso coração, nos conduzir à perdição eterna. Mas aquele homem, por meio da cura física, teve a oportunidade de cair nele mesmo e compreender no espírito que o que Jesus tinha feito por ele foi além da cura física, foi um resgate espiritual. E é por isso que a Bíblia diz que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas o que Jesus fez nos trouxe a vida de novo. E aqui eu deixo algumas perguntas de aplicação. O que nós precisamos refletir hoje que tem nos paralisado? Será que temos cometido coisas piores e transferido isso para pessoas? E isso tem paralisado a nossa vida e a vida das pessoas? Será que, mesmo a gente tendo algum tipo de limitação física, será que a nossa pior limitação não está sendo a limitação espiritual? Porque eu li uma frase outro dia que fala assim: orgulho espiritual é acharmos que temos competência para realizarmos as coisas sem Deus. Às vezes esse orgulho espiritual, ou às vezes não, ou todas as vezes, é isso que está nos paralisando, esse orgulho, essa arrogância, essa crença, entre aspas, de acharmos que temos competência para realizarmos tudo em nossas vidas sem Deus. E ficamos estagnados em nossos leitos espirituais, mas não percebemos que o único que pode nos salvar é Jesus. É o único. Não importa coisas que eu e você ouçamos por aí. O único que se entregou por todos termos pecado e estarmos carentes da glória de Deus, o único que nos livrou de uma futura morte eterna. Mas isso vai depender se a gente realmente crê de nosso coração inteiro, né? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E aí sim a gente vai compreender que a paralisia que a gente se encontra espiritualmente é pior do que uma paralisia física. Então, permita o Espírito Santo, entre aspas, ele se permita, porque a gente não tem poder de nada, mas realmente deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, no seu espírito, salvar o seu espírito, salvar a sua alma, porque aí sim você vai compreender o que realmente Jesus disse para aquele homem: levanta e anda. Porque não era só um levantar e andar fisicamente, mas era um levantar e andar espiritualmente, na dependência total de Deus.